Começamos mais uma Saúde Ativa, um programa que traz informação para você e qualidade de vida. E o bate-papo de hoje será com a fisioterapeuta Fernanda Bispo, que irá falar sobre a fisioterapia em idosos. Você também vai conferir uma dica muito importante do Ministério da Saúde e uma notícia aqui da capital. Fiquem conosco! Fernanda, um prazer tê-la aqui no programa Saúde Ativa. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar falando sobre fisioterapia. A gente já deu uma chamadinha aqui que é fisioterapia em idosos, mas eu sempre penso e imagino que as pessoas também associam a fisioterapia diretamente a alguém que sofreu algum trauma específico, né? Caí, quebrei a perna, fiquei muito tempo no gesso, preciso de fisioterapia. Explica para quem nos assiste o que é a fisioterapia. A fisioterapia, de forma geral, tem o sentido de trazer autonomia para o ser humano. Muitas vezes ainda tem essa impressão que a fisioterapia é um cuidado pós-trauma, pós-acidente, mas a gente atua em todos os níveis de saúde, tanto na prevenção, promoção à saúde, como no fato de reabilitação também. No paciente idoso, ele tem algumas condições especiais decorrentes da própria idade, do processo de envelhecimento. Então, garantir autonomia a esse público é o objetivo da fisioterapia. Então, geralmente, os idosos, né, as pessoas que vão ficando mais velhas, elas começam a perder determinadas mobilidades. Então, seria a facilitação na estabilidade, nesta mobilidade diária para o idoso? Sim, exatamente. A gente sempre fala que fisioterapia é funcionalidade, que é a capacidade do indivíduo executar suas atividades dentro de casa, suas atividades sociais, né, familiares. Então, a fisioterapia tem o objetivo de manter esse indivíduo com mobilidade, força, equilíbrio e com habilidade suficiente para ser independente. E quando é que ela é indicada para o idoso? Seria assim, a partir de uma determinada idade ou a partir do momento que o idoso percebe que não está tendo mais aquela habilidade para pegar, talvez para andar, quando é que vocês indicam esta fisioterapia, Fernanda? Bom, eu brinco que a fisioterapia começa na infância, né? O idoso é retrato de tudo que ele passou durante a vida. Então, a partir do momento que ele sente que não está conseguindo mais executar suas atividades, está sentindo dor, restrição de movimento, sente que já não tem mais aquela habilidade até de interagir com a família, de brincar com os netos, ou de ir na padaria sozinho. Então, esse é o momento de se procurar um fisioterapeuta, quando existe dor e limitação de movimento. E a fisioterapia, ela tem assim, essa capacidade de talvez trazer aquele movimento perdido que vem com a idade. A gente sabe que sim, o tempo vai passando, né? A gente vai perdendo os movimentos, a gente começa a ficar mais cansado, né? Já não produz da forma que produzíamos antes. Mas há alguma possibilidade de ele retomar 100% ou ajuda, mas não fica como era antes? Existe um processo de degeneração natural do ser humano. Então, da mesma forma que o nosso cabelo fica branco, a pele fica enrugada, os músculos vão perdendo força, os ossos vão ficando cada vez mais fracos com o decorrer do tempo. Quando a pessoa faz fisioterapia, faz alguma atividade física específica, esse processo de envelhecimento a gente freia, né? Evita que essa progressão seja muito rápida. Então, quando o idoso nos procura, a intenção é fazer com que ele seja ativo e evite essa progressão acelerada da perda de movimento e função. As pessoas acima de 60 anos, Fernanda, elas acabam tendo um cuidado mais especial, uma fisioterapia, porque imagino que é óbvio que para cada tipo de pessoa vocês vão tratar de uma forma, né? Vocês devem ter um ambiente onde existem aparelhos, né? Até os trabalhos manuais, mas cada idoso vocês vão tratar de uma forma especial e diferente, seria isso? Sim. Toda a conduta fisioterapêutica ela é individual, vai ser de acordo com a avaliação funcional desse indivíduo. Então a gente vai avaliar a força muscular, vai avaliar a mobilidade, o equilíbrio, não só de considerações músculos esqueléticas, né? Mas no sentido cognitivo, né? A forma que ele coordena aquele movimento no seu dia a dia. Então toda a prescrição de fisioterapia e exercício deve ser individualizada. E é um trabalho diário, há uma necessidade do idoso estar lá todos os dias, vocês vão fazendo uma programação também de acordo com a necessidade dele? O que as evidências indicam? De 2 a 3 vezes na semana, a pessoa precisa fazer uma atividade específica para controle daquela progressão do processo de envelhecimento.
Só que, claro, existem as orientações, que eu chamo carinhosamente de dever de casa, Sim. que os meus pacientes devem executar nos outros dias que não estão comigo. Então, 2 a 3 vezes na semana, seguindo também as recomendações de casa. E aí, a gente falando em recomendação de casa, eu pensei em uma coisa. É importante a gente, Fernanda, inclusive esclarecer para quem nos assiste, porque eu imagino que tenham pessoas que isso funciona para muitas coisas. A gente starta um processo com um especialista da área e depois a gente acha que pode produzir aquilo em casa e adaptar, realizar adaptações. Eu acho que é importante talvez você fazer um alerta e explicar para quem nos assiste que, olha, a pessoa pode até fazer alguns movimentos com aparelhos específicos dentro da clínica, mas que elas não tentem fazer depois, sem acompanhamento, sozinhas em casa e adequando com o que tem, porque isso pode causar alguma lesão. Seria isso? Olha, dentro de um processo de tratamento do idoso, existe também um processo de educação em saúde. A gente busca a autonomia do paciente, a gente não quer que o paciente seja dependente do fisioterapeuta. Então, ele faz o exercício, ele faz a fisioterapia com a gente, mas também ele é orientado como fazer em casa. Então, tem orientação como deve ser a postura, como deve ser a carga, como se deve realizar o movimento. Se ele não conseguir fazer sozinho, orientar o familiar, o cuidador que está próximo, mas a intenção é que ele seja cada vez mais autônomo, não dependente da fisioterapia. A gente é como se fosse um instrutor. Eu te digo o que você precisa fazer para executar e melhorar a sua qualidade de vida. Mas é importante isso, a gente ressaltar que ela pode sim, então, fazer em casa, mas ela foi anteriormente ao processo de ela fazer em casa, ela já foi orientada. Né? Para que um familiar, não, olha, eu posso dar uma olhadinha na internet, eu posso ver os exercícios que funcionaram para o idoso X, que tinha um problema semelhante, vamos produzir em casa. Isso aí não funciona. Então, o start ele precisa ser feito com um profissional da área para que a partir disso, sim, ele tenha autonomia e possa estar fazendo o exercício sozinho em casa. É isso? Exatamente, até porque a prescrição do exercício e da orientação é de acordo com o que a gente encontrou na avaliação. Então, não é qualquer vídeo no YouTube de exercício que vai servir para o seu idoso. Deve ser o que é adequado a ele, o que foi avaliado e prescrito para ele. A gente pode falar que a qualidade de vida, que as pessoas que passam a fazer a fisioterapia, elas mudam não só essa questão da mobilidade, mas também em outros sentidos? Com certeza. Hoje em dia a gente fala na fisioterapia no aspecto biopsicossocial, que não é o só movimento, mas como aquele indivíduo executa aquele movimento para executar suas funções. Então, se ele tem mais mobilidade, se ele tem mais força, ele vai aceitar aquele convite para o baile, para dançar, para se divertir com os amigos. Se ele tem mais força, mais habilidade, mais coordenação, ele vai aceitar ir para o parque, brincar com seus netos. Então, tudo isso é um movimento que interfere no social, no emocional desse paciente. Tudo englobado. Fernanda, vamos dar uma pausa para ver uma dica de saúde. A gordura corporal, quando em excesso, ela pode ser a raiz de alguns problemas de saúde. Diante disso, fica claro que manter um peso saudável é extremamente importante para qualquer pessoa, independente da idade ou do sexo. Mas, para alcançar este objetivo, existem algumas mudanças no dia a dia que fazem a diferença. Confira estas dicas do Ministério da Saúde. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para prevenir o ganho excessivo de peso. O corpo de cada pessoa é diferente, com características próprias, com o formato, o peso e a altura. Mas prevenir o ganho excessivo de peso é uma orientação para todas e todos. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Compre mais em feiras livres. Assim, você vai adquirir mais alimentos in natura ou minimamente processados, os mais indicados para uma alimentação saudável. Dica 2. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo, pois são nutricionalmente desbalanceados e podem conter grandes quantidades de sal, açúcar e gorduras. Dica 3. Os óleos, gorduras, sal e açúcar devem ser utilizados em pequenas quantidades, em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados, pois favorecem o ganho de peso e aumentam o risco de doenças. Dica 4. Evite atitudes e ambientes que estimulam o ganho de peso, como comer em frente à televisão ou mexendo no celular. Preste atenção aos alimentos e desfrute o momento, sempre que possível, em companhia.
Dica 5. Reduza o comportamento sedentário e pratique mais atividade física. Pode ser em casa, na rua, na praça, com os amigos. O importante é se movimentar mais. Evitar o ganho excessivo de peso é cuidar da sua saúde. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil. Bem, Fernanda, vamos agora, a gente estava falando exatamente de qualidade de vida para essas pessoas que passam a fazer fisioterapia. E além, sim, dos movimentos, há uma amizade que acontece entre aquelas pessoas, né? Eu imagino que os pacientes idosos, a gente já falou muito sobre problemas de saúde, em uma entrevista que a gente fez aqui, a gente falou sobre a questão psicológica dos idosos, né? Que a gente sempre acha, por exemplo, que o idoso está sempre quietinho, triste é normal, é coisa da idade, e que a gente deveria ter até mais atenção para os idosos, porque não é assim que funciona. Eu imagino que o idoso, ele tende aos netos saírem de casa, os filhos ficarem um pouco mais sozinhos, então a fisioterapia naquele grupo, naquele ambiente, também faz com que eles fiquem mais felizes. Com certeza. Primeiro porque vão encontrar pessoas na mesma idade, às vezes na mesma condição de saúde, e aí é interessante o fato da motivação, que um vai motivando o outro. Olha, eu consegui fazer esse movimento hoje, olha, eu fiz tal movimento em casa e foi legal, eu fiz isso também. Então é uma troca muito legal que existe, essa socialização entre os pacientes, e com certeza os aspectos psicológicos são melhorados, né? Porque quando você se reconhece no outro, você tem apoio, alguém com quem compartilhar as alegrias e as tristezas, então isso é maravilhoso. Então não é só movimento, é a vida em movimento. Né? É qualidade de vida. Durante o período da pandemia, Fernanda, você percebeu, porque diversos trabalhos as pessoas começaram a fazer de forma remota, né? Então, você também sentiu a busca ainda presente das pessoas, mesmo sendo online, mesmo elas continuaram, e fala pra gente isso, e fala pra gente se pós-pandemia você percebeu um aumento do número de pessoas buscando a fisioterapia, do número de idosos. Bom, durante o período de isolamento social, alguns pacientes eu segui fazendo acompanhamento de forma online, né? A gente não podia estar presencialmente por causa das condições, mas de forma online era orientado, era aquele momento que a gente estava conversando, até quebrando as crenças e mitos referentes à doença, que isso gerava também muita ansiedade e aí trazia outros sintomas como dor, rigidez muscular, né, até casos de falta de ar por questões emocionais relacionadas ao medo do Covid, né? Então essa interação por meio online facilitou o processo até a gente chegar como estamos hoje, né, com as atividades funcionando a todo vapor presencialmente. Eu senti que depois desse processo de pandemia, muitos pacientes quiseram voltar porque sentiram os efeitos negativos do isolamento. Tanto no sentido físico, de restrição de movimento, redução de força, né, como também a necessidade de socialização, de ter alguém próximo, né, para interagir, para fazer suas atividades. Existem pacientes que tiveram dificuldade, por exemplo, de ir até a padaria na esquina, porque ficou tão recluso naquele ambiente de casa que era um desafio atravessar um quarteirão para chegar na padaria. Então, todos eles buscaram, com muita força, assim, a fisioterapia pós-pandemia, justamente para tentar reverter esses efeitos adversos, né, do isolamento. Fernanda, te ouvindo falar sobre essa questão até da dificuldade em uma padaria, eu queria até relatar aqui um caso e realmente que você falasse para quem nos assiste. A gente tem uma imagem de que as pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas tendem a descansar, porque elas passaram a vida inteira trabalhando, né? Mas fala para mim se isso é real. Eu acho que a gente não pode pausar o idoso, por exemplo, não, você não vai para a cozinha, não vai limpar a casa, não vai produzir isso, não descanse. Eu acho que quanto mais a gente reforça para que as pessoas deem uma pausa, os idosos, eu acho que eles tendem a ficar mais debilitados. Não seria isso? Exatamente. Porque como você falou agora da padaria, o movimento de ir na padaria já refresca a mente, já faz com que ele faça essa atividade. Quando a gente fica, vamos dizer, tolindo o idoso, isso pode ser um problema, não pode? Com certeza, sem dúvida. Muitas vezes a gente tem a impressão que o idoso é algo muito sensível, que a gente deve guardar numa caixinha de cristal. Isso. Nada disso, o idoso precisa de movimento. Existe a síndrome do imobilismo, que é a síndrome
que vem com várias repercussões funcionais, tanto de mobilidade articular, como de problemas cardiorrespiratórios, problemas metabólicos relacionados a essa falta de movimento. Sim. Então, quanto mais a gente estimular o idoso a fazer suas atividades, melhor. Não é para guardar na caixinha de cristal. E vocês, não guardem na caixinha. Tá certo. Vamos dizer que uma atividade em casa. Esse paciente, ele não deve fazer uma faxina pesada. Mas será que só de lavar o prato dele ou arrumar a própria cama, isso também não vai dar uma sensação de alta eficácia? Tipo, eu sou capaz também de ajudar em casa, de cuidar da minha própria vida. Isso é muito importante. Então, a gente não deve deixar esse paciente isolado e quietinho no canto. Tem que movimentar. Filhos e netos, eu sei que a gente ama, a gente cuida, mas há uma limitação para esse cuidado. Tem que dar esse espaço para eles produzirem, até para se sentirem úteis, porque a gente vai ficando mais velho e vai achando que está inútil, né, que já não produz como produzia antes. Mas eu tenho algumas dúvidas relacionadas à fisioterapia e essa reabilitação pós-Covid, mas a gente só vai ver depois do intervalo. Fique conosco, voltamos em breve. Voltamos após um breve intervalo e hoje o nosso bate-papo é com a fisioterapeuta Fernanda Bispo. Estamos falando em fisioterapia para os idosos. Mas olha só, se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise não só deste programa de hoje, mas também de outros programas. Semanalmente temos um profissional diferente aqui falando sobre algum assunto específico, tirando dúvidas, e vocês também podem participar. Então, assistam. Vamos dar continuidade a este bate-papo. Fernanda, a gente encerrou o primeiro bloco com uma dúvida, e aí eu vou agora falar contigo. Falam muito da importância da fisioterapia pós-Covid. A fisioterapia, a gente está falando de idosos, mas até para outras idades. Ela está sendo ainda, né? Temos muitas pessoas ainda doentes, mas ela é importante para essa reabilitação, talvez motora. Muitas pessoas tiveram queixas, né, de perda de movimento, outras na questão da respiração. Fala para a gente a importância dessa fisioterapia num processo pós-Covid. Bom, no processo de Covid, a fisioterapia tem a primeira atuação no sistema hospitalar, né, que vai garantir a capacidade respiratória do indivíduo e também manutenção da habilidade motora. Só que uma coisa que a gente tem que considerar é que o Covid ele não traz só complicações respiratórias. Existem alguns estudos que comprovam que o indivíduo que teve Covid também tem alteração na forma que ele produz energia no músculo. Então, é comum que esses pacientes pós-Covid apresentem fadiga, ou seja, faz pouca coisa e já está muito cansado. E apresentam também fraqueza muscular. Então, no ambiente hospitalar, vamos se cuidar da parte respiratória e manutenção da parte motora. A partir da alta desse paciente, se deve continuar com a fisioterapia para garantir a parte respiratória, né, a evolução, né, dos ganhos respiratórios e também para o ganho motor e muscular desses indivíduos. Então, são pacientes que a gente precisa treinar muitas vezes habilidades simples, como sentar e levantar, que fica com dificuldade, pequenas caminhadas, que também eles podem apresentar certas dificuldades. A gente fala muito idoso relacionado à queda, né? São muitos os casos que a gente pode ver com frequência. Eles vão fazer pequenos movimentos. A gente pode até reforçar, é redundante falar, mas a gente pode até, para quem nos assiste, reforçar aqui. A fisioterapia também tem esse poder de ajudar a minimizar os riscos de queda, porque eu imagino que às vezes é um pequeno obstáculo que eles vão passar e aí tem a dificuldade, cai. As quedas são muito grandes também em banheiro, a gente ouve falar, né? Mas a fisioterapia, então, ela tem grande contribuição para que essas quedas sejam minimizadas. Sim. O paciente, de forma geral, ele precisa de um leque de habilidades motoras, certo? Então, quando a pessoa faz exercício físico, faz fisioterapia, essas habilidades são trabalhadas. Se a gente imaginar um idoso numa atividade normal, ele vai acordar, vai ficar sentado num sofá o dia todo, depois volta para a cama. Então, qual é o leque de possibilidade de movimentos que ele tem? Quanto maior essa possibilidade e habilidade dele gerar diversos movimentos, tanto de frente para trás, para um lado e para o outro, em movimentos em diagonais, isso gera uma habilidade motora dele lidar com o ambiente que está ao seu redor. Então, se houver algum obstáculo, ele tem possibilidade de passar daquele obstáculo.
ele consegue desviar de forma eficaz porque ele tem esse leque de possibilidades de movimento. Se o idoso é restrito, isso sofre restrição. Então, essa habilidade dele de vencer os obstáculos vai estar prejudicada. Quando se fala em prevenção de queda, a gente tem que considerar também força muscular. Muitos pacientes caem justamente porque não tem força, né? Tem dificuldade ou tem fadiga, tem condições neurológicas também que a gente precisa considerar. Tem que considerar também se o paciente tem alguma queixa de labirintite, né? Porque às vezes é uma tontura, uma alteração neurológica, né? Que faz com que esse paciente perca o equilíbrio e caia. A gente tem que considerar também a capacidade cardiovascular desse paciente. Não sei se já aconteceu com você, mas você está sentada e levanta rápido e fica tonto. Sim, já. No paciente idoso, Imagine. No paciente idoso isso é muito Sim. frequente. E aí muitas vezes ele levanta rápido e vai caminhar, fica tonto e cai. Sim. Né? Então, quando se treina, quando se faz fisioterapia adequadamente, a gente consegue reverter essas complicações que são naturais do processo de envelhecimento e, consequentemente, a prevenção de quedas. Ô, Fernanda, tem uma curiosidade nossa aqui. Há casos em que você percebe que os filhos ou os netos que estão levando o paciente, ele insiste em dizer que não precisa, que está tudo bem, que ele tem a mesma mobilidade de antes. Isso acontece e acontece com frequência? Sim, sim. Principalmente pelo histórico do paciente. Se ele é aquele paciente que nunca fez atividade nenhuma a vida toda, quando ele chega na fisioterapia, não precisa não. Não querem sabotar, não, a fisioterapia? Você não precisa não, eu tô ótimo, eu consigo fazer. Só que a partir do momento que você vai orientando esse paciente e ele vai vendo que aquilo faz sentido, que pode melhorar a vida dele, aí ele diz, tá bom, então eu vou fazer isso. Imagino. Vocês não se sabotem, a qualidade de vida é para a vida de vocês, para os filhos, para os netos, porque as pessoas vão ficando mais idosas, o amor é pelos filhos, pelos netos, né? Então, assim, é para todos, tem que ter essa qualidade de vida. A fisioterapia, então, ela é diferente para jovens e idosos, não é? Porque, assim, a gente está falando, pelo que você nos explicou, que para o idoso é mais para uma reabilitação da perda do que foi no decorrer da idade. Talvez para os jovens elas estejam muito mais direcionadas a um problema específico, né? Raramente o jovem, há 20 e tantos anos, ele vai para uma fisioterapia, eu imagino que seja porque ele está com algum problema, uma fratura ou algum problema relacionado às atividades diárias, né? Mas então são fisioterapias com focos diferentes. São. Para qualquer pessoa vai ser diferente, tanto para o jovem, quanto para o idoso, quanto para a criança. E a gente tem que considerar o objetivo da pessoa. O que acontece no consultório? Pacientes mais jovens são aqueles pacientes de lesão por esforço repetitivo, são lesões traumáticas ou são dores psicossomáticas decorrendo do estresse do dia a dia, referentes ao trabalho também. Já o idoso é que tem aquele processo de degeneração da vida e a gente quer frear e manter ele ativo para fazer as atividades dele. Então, toda vez que a gente vai prescrever a fisioterapia, os exercícios e as recomendações, a gente tem que considerar esse objetivo. Quais são as maiores queixas dos idosos quando chegam? Seria talvez dor à articulação? Seria em alguma parte, em alguma região específica do corpo que você observa que tem mais frequência de queixa? Dores ósseas, referente à artrose, artrite, dor lombar e dor nos ombros. São as queixas mais frequentes. Agora, Fernanda, para tirar essa dúvida de quem nos assiste, o idoso está assistindo, o neto, o filho, a filha, enfim. E aí disse, espera aí, todas as queixas aí que estão falando, então eu preciso de um fisioterapeuta. Deixa eu procurar. Qual é o caminho, qual é a ordem que eles precisam seguir? Eu vou marcar primeiro o geriatra para saber que se a partir daí eu posso. Ele pode agendar diretamente o fisioterapeuta. Qual é a ordem do processo que você indicaria para quem nos assiste? O fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. Então, você tem autonomia de nos procurar diretamente. Após nossa avaliação, se houver necessidade de prescrição de algum exame, alguns exames de imagem a gente pode solicitar, mas se precisar de algum outro exame, alguma outra necessidade, a gente também pode encaminhar para outros especialistas para concluir a avaliação e direcionar o tratamento. Fernanda, vamos dar mais uma pequena pausa para dar uma dica de saúde para quem nos assiste.
O Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Urgências de Sergipe, Governador João Alves Filho, faz um alerta à população sobre os cuidados com a intoxicação alimentar durante a estação mais quente do ano, o verão. Eles reforçam que é importante evitar alimentos crus ou mal cozidos, manter os alimentos bem refrigerados, ficar atento às temperaturas dos refrigeradores e geladeiras dos supermercados onde os alimentos ficam acondicionados, levar seus próprios lanches em passeios, observar a higiene de lanchonetes e quiosques, lavar as mãos antes de comer, ter atenção redobrada com comidas em self-service e beber água filtrada. Muitas vezes a fisioterapia ela precisa estar associada a um outro médico, por exemplo, se o idoso está com essa queixa de dor no ombro, e aí ele vai para a fisioterapia, você vai começar o processo de fisioterapia, mas vocês podem medicar para dor, se a fisioterapia apenas não for suficiente, ou precisa ir para um médico específico para fazer o tratamento concomitantemente. O ideal é que o tratamento seja em conjunto com a equipe multidisciplinar. Então, existem casos que é necessário esse paciente estar com acompanhamento medicamentoso, fazer alguma reposição de colágeno ou alguma outra substância que vai ajudar na qualidade de vida também. O ideal é trabalhar em conjunto. O medicamento junto com a fisioterapia, se puder também algum acompanhamento psicológico e de outras áreas. Eu estava fazendo uma pesquisa, Fernanda, e vi que a fisioterapia ela trata esses problemas, mas ela tem relação com doenças. E eu verifiquei até que parece que doenças como Alzheimer a fisioterapia pode ajudar muito. Explica pra gente se teriam também outras doenças que há necessidade de vocês estarem presentes ali com o paciente. E a importância disso nestes processos. Todo o processo de doença, saúde, traz algumas repercussões funcionais referentes a movimento. É aí que a fisioterapia entra plenamente. No Alzheimer, existe uma degeneração dos neurônios no sistema nervoso central, que vai afetar a memória, o estado cognitivo e também a forma com que esse idoso vai elaborar o movimento durante suas atividades de vida diária. Então, quando a gente promove movimento, promove a fisioterapia nesse idoso, a gente vai evitar um pouco a progressão desse quadro. A intenção é manter ele ativo, manter com mobilidade, né, até para facilitar o cuidado da família e dos cuidadores. Você falou, eu te perguntei anteriormente no primeiro bloco sobre o tempo que este tratamento dura. E é óbvio que você já reforçou várias vezes para a gente que cada caso é de uma forma. Mas geralmente o processo, ele é, por exemplo, vocês startam lá na clínica, começa e depois vocês deixam para que o paciente continue em casa, o processo todo há uma pausa para que ele vá para casa, continue e depois ele precisa retornar para vocês fazerem uma outra avaliação. Pronto. O trabalho funciona basicamente tirar no primeiro momento o paciente da crise, né? Ou seja, se ele está com uma crise álgica, uma restrição severa de movimento, então naquele primeiro momento a gente vai trabalhar isso. Com a evolução, o ideal é que ele procure um profissional de educação física para fazer a continuidade do tratamento, procure um pilates, porque a intenção é que ele se mantenha ativo. E caso haja necessidade, uma vez no mês, retorna no consultório para a gente fazer uma manutenção. Eu ia justamente perguntar isso, se essas queixas, esses processos, a fisioterapia seria suficiente ou se eles precisariam da ajuda de um profissional da área, né, de educação física, por exemplo. E a gente sempre fala muito aqui, não são nem os paliativos, mas o que é que a gente pode fazer no dia a dia que possa ajudar a tratar diversos problemas? E eu sempre ouço duas coisas super importantes, eu quero que você reforce para os idosos que nos assistem se isso também ajuda. Que é, para a gente manter essa qualidade de vida, é óbvio que vocês têm grande, importante, fundamental papel na vida dessas pessoas, mas alimentação e a água, isso também os idosos devem fazer com frequência? Com certeza. A gente é o que a gente come. A qualidade dos alimentos que a gente ingere vai determinar a qualidade do nosso corpo. Então, ter também um acompanhamento com um nutricionista, uma dieta balanceada, vai fazer total diferença no resultado, até quando comparado a movimento, porque o músculo para se movimentar precisa de energia. É verdade. E a energia vem de onde? Do alimento. Então, se tiver um acompanhamento nutricional, é excelente. A questão da água é de muita importância, porque a maior parte do nosso corpo é constituída de água.
Os nossos discos intervertebrais, as estruturas que estão entre os ossos para fazer o amortecimento, são ricamente feitas de água. Então, se a gente bebe bastante água, a gente mantém nosso corpo lubrificado, sim, as articulações com mais movimento. Isso a gente pode também linkar para a questão da bebida, do cigarro, né? Porque é complicado você, às vezes, a pessoa está com uma vida seguindo um caminho de uma forma a vida inteira, né? Chegando em 60, 70, existem hábitos que elas não conseguem deixar. Então, tem muitos idosos que permanecem bebendo bem semelhante à vida comum quando era mais jovem. E eles precisam entender que o metabolismo já não é mais o mesmo e os órgãos da gente não funcionam com o mesmo processo acelerado, né, Fernanda? Exatamente. É importante ressaltar isso. Exatamente. O álcool e o cigarro, eles aceleram o processo de envelhecimento e de degeneração do corpo. Então, se bebeu a vida toda e agora vai beber, vai continuar fumando, infelizmente os resultados funcionais não vão ser como o esperado, né? Então, verdade, é importante evitar o máximo possível. Fernanda, a gente está chegando ao fim, mas olha, antes eu quero que você olhe para as pessoas que nos assistem, fale com elas sobre a importância, sim, de ir ao médico, de fazer a fisioterapia, de ter qualidade de vida. A gente já tem uma vida muito corrida, né? A gente anda num mundo muito acelerado, então é a fase que eles, geralmente, os idosos estão já aposentados, querem descanso, mas esse descanso tem que estar associado à qualidade de vida. Fala para eles que eles precisam ir ao médico. A fisioterapia, de forma geral, garante a independência e autonomia do ser humano. O paciente idoso, dizem que é a melhor fase da vida. Mas será que vai ser a melhor fase da vida se você não está cuidando do seu corpo, se não está cuidando da sua mente? Então, você, paciente idoso, olhe com carinho o que você quer da sua vida. Você quer se manter ativo, você quer ser independente? Então procure um profissional de fisioterapia, procure um médico, mantenha a sua saúde em dia. Não fique quieto, só na frente da televisão, você ainda pode viver muito, a expectativa de vida cada dia aumenta mais, então a gente tem que ter muita vida, mas vida com qualidade. Então não se esqueça, a pessoa principal da sua vida é você, então se cuide. Isso vale para todas as idades, você é uma das pessoas mais importantes para a sua vida, então a gente está falando aqui o programa inteiro sobre o idoso, mas você é adolescente, você é jovem, você é adulto, a gente precisa se amar. E a gente começa a se amar priorizando a nossa saúde, porque sem saúde existe sempre o ditado que fala, a gente perde praticamente tudo, né? Outros problemas você soluciona talvez de forma mais rápida, mas a saúde é o nosso bem maior. Com certeza. Muito obrigada, Fernanda. Por nada, eu que agradeço. Em breve o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!